Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes. Nós estamos sempre em nome de Jesus e ele sempre disse que quando alguém estivesse reunido em seu nome, ali ele estaria. Nós sabemos que Jesus se faz presente através de todos os anjos, todos os protetores, principalmente nossos anjos da guarda e nossos protetores. Vamos agradecer a oportunidade. Eu quero agradecer a presença do Padre Inácio e do Padre Gabriel, que eu falei para ele que é nome de anjo, né? Nome forte. O Padre Inácio também, bem-vindos, viu? Tá? É um prazer para nós, tá bom? Então vamos nos preparar para que a gente possa começar a nossa reunião, gente. Bom, continuamos então no capítulo 8, Emancipação da Alma, e vamos tratar hoje de letargia, catalepsia e mortes aparentes. Como sempre, nós colocamos essa figura aqui para mostrar a conexão nossa, todas as energias através dos chakras. Então nós temos o corpo espiritual e o corpo físico. A maior parte dos fenômenos que acontecem, que a ciência ainda não consegue explicar, está localizada nesse corpo, no corpo espiritual, que ainda nós não temos condições nem de medir, nem de pesar e nem de detectar. 1 Reis, capítulo 17, versículo 18, 20 e 21. A mulher disse a Elias: que há entre nós dois, homem de Deus? Vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Em seguida, orou ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, até a uma viúva que me hospeda quereis afligir, matando-lhe o filho? Estendeu-se em seguida sobre o menino por 3 vezes, invocando de novo o Senhor. Senhor meu Deus, rogo-vos que a alma desse menino volte a ele. Então a primeira situação da letargia nós estamos vendo aqui, com o profeta Elias. Isso está lá atrás, no Velho Testamento, no livro de Reis. E aí quem quiser ver o desfecho do que aconteceu, 1 Reis, capítulo 17, e aí nós vamos ter a sequência. Nós colocamos aqui um pouco mais resumido para que a gente possa ter tempo de falar muitas coisas em relação ao assunto de hoje. Em Mateus capítulo 9, versículos 23 a 25. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flautas e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído da multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Nós estamos vendo aqui a Jesus. Tudo isso está ligado ao magnetismo. Quando nós temos repulsão por certas pessoas, quando nós temos atração por certas pessoas, é afinidade, é aquela afinidade magnética. Então muitas vezes nós comentamos, acho que eu já vivi antes com essa pessoa, nós tivemos problema de outra encarnação, não pode não ser isso. Que Jesus fala? Semelhante atrai semelhante. Então muitas vezes a nossa energia não combina com ela. Aí nós precisamos usar o Evangelho. Nós precisamos usar o Evangelho e muitas vezes a gente se aproximando da pessoa, a gente conversando com a pessoa, as coisas vão mudando. Então é todo magnetismo. O Kardec, ele era magnetizador, ele foi magnetizador por 30 anos, para depois trazer a doutrina espírita para nós. Tinha um padre aqui no Dom Bosco, que eu não vou citar o nome dele, já que nós temos 2 padres aqui, por uma questão de ética, que esse padre praticamente me colocou na doutrina espírita. Ele era magnetizador. Ele, inclusive, usava hipnose. A hipnose está ligada ao magnetismo, mas nós não vamos falar da hipnose hoje ainda. Nós vamos falar da hipnose na próxima reunião. Nós vamos talvez dividir a reunião em 3. Porque nós vamos comentar sobre hipnose, sobre transplante de órgãos, sobre uma série de coisas que está ligado ao próximo assunto que nós vamos falar. Então, a cura, ela vem por intermédio do magnetismo. Por exemplo, Jesus,
conhecia tudo e conhece tudo. O nome de Jesus é tão forte que a gente sempre, quando vai pedir alguma coisa, a gente pede em nome de Jesus. Por quê? Porque é o nosso mestre, é o médico do amor, o rei, o príncipe da paz e o médico de todos nós. Também em João capítulo 11, versículos 11, 43 e 44. No 11. Depois dessas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. No 43. Tendo dito isso, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e mãos enfaixados e com o rosto recoberto como um sudário. Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir embora. Isso daqui é clássico na Bíblia, acho que todos sabem dessa passagem. Interessante que todas as passagens em que Jesus fez alguma ressurreição, ele diz essas palavras. Ele dorme, né? Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Isso daqui é o capítulo mais longo da Bíblia, e é onde Jesus também chorou por Lázaro. A gente vê só essas informações nesse capítulo aí, que Jesus chorou, porque Jesus amava muito Lázaro. Tem uma entidade que nos acompanha aqui no Chico Xavier, que ela viveu em Betânia. Ela teve muita amizade com Jesus. Jesus dormiu muitas vezes na casa dela. E ela passou um pouco da reencarnação dela. Ela foi uma sacerdotisa egípcia, lá atrás. Olha a trajetória espiritual nossa. As nossas vocações, já que nós estamos aqui, os nossos interesses, muitas vezes a gente já vem predestinado a certa situação. E a nossa trajetória ela é traçada por Deus, mas nós podemos desviar, porque nós temos o livre-arbítrio. Em Lucas capítulo 7, versículo 11, 12, 14 e 15. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Então aqui, a narrativa do Lucas, ele diz que o rapaz estava morto. Mas nós vamos ver que quando o espírito desliga totalmente do corpo, é muito difícil, não tem como ele voltar. Ele quebra os laços. O corpo, inclusive, às vezes até apodrece. Eu já citei algumas coisas aqui. Aconteceu um fato muito interessante com um amigo meu, que ele é clarividente. E ele tem um magnetismo muito forte. Hoje, ele não mora mais em Americana. Esse fato aconteceu em Sumaré. Eu já citei aqui antes, mas vou citar novamente. No velório, ele viu que o rapaz estava ainda ali, ligado ao corpo. O que ele fez? Ele chegou perto do caixão, ele deu uma balançada no caixão e ordenou. O rapaz sentou-se. Não ficou ninguém. Só ficou ele. Todo mundo correu. Porque ele não tinha desligado do corpo. Ivone do Amaral Pereira, que escreveu vários livros, inclusive um livro muito importante a respeito do suicídio. E ela tem um livro interessante que chama Recordações da Mediunidade. Ela conta a história dela ali. Ela tinha um problema de letargia. Eles iam enterrá-la. A mãe dela entrou no quarto e quando a mãe dela viu, a mãe dela orou para Nossa Senhora, pediu para Jesus, porque ela era muito católica, e ela implorou. E aí a Ivone voltou um pouco antes de eles enterrá-la. A mãe foi protelando para que eles não enterrassem ela logo, porque senão iriam enterrá-la viva. E ela tinha uma missão muito grande, porque se a gente ler os livros dela, nós vamos ver que são livros interessantíssimos. Inclusive esse livro, Memórias de um Suicida, é para a gente ler e para a gente valorizar a vida. Quem lê esse livro jamais vai pensar em tirar a vida, porque a vida pertence a Deus. Então nós não podemos
tirar a nossa vida. Nós precisamos valorizar a nossa vida, independente dos problemas que nós passarmos. Porque cada um vai pagar aquilo que deve, a cada um segundo suas obras. Jesus já falou isso aí. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem, geralmente, o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e orelhas do corpo? Não, pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Por que ele não pode se comunicar? O estado do corpo se opõe a isso. Estado particular dos órgãos vos dá a prova de que há, no homem, outra coisa além do corpo, visto que o corpo não tendo mais função, o espírito age. Isso daqui é muito importante. Por exemplo, a anestesia geral. Ela vai ter a ação dela no cérebro. A pessoa, ele perde a sensibilidade, porque pode ser cortado inteiro ali. Mas o espírito não desligou. E muitas vezes, os médicos pensam que o paciente não está ouvindo. Mas muitas vezes ele ouve aquilo que eles estão falando, mas ele não tem condição de fazer nada. A gente tem médicos aqui, inclusive entrou um amigo meu aqui agora que é médico, ele sabe, né? É cirurgião também. Então, o que acontece? A anestesia ela vai agir no sistema nervoso central, atingindo a parte cerebral, e ela vai dar uma insensibilidade no corpo, e a mesma coisa. Por que acontece isso daqui? Porque o espírito se afasta. O espírito se afasta, e aí o corpo ele fica só com a função orgânica, muito apagada. Hoje já tem aparelhos mais sofisticados que conseguem detectar se a pessoa não desencarnou ainda. Agora, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Às vezes o corpo está morto, mas o espírito não desencarnou, o espírito está ligado. Por isso nós temos muita assombração, nós temos muitos problemas, muitas interferências espirituais, principalmente quando aquele que foi para o plano espiritual é ligado em coisas materiais. Ele fica preso a coisas materiais. Hoje já não tem tanta assombração como tinha antigamente. Antigamente tinha fazenda que para tirar um cabo de enxada, que eu sou dessa época aí, precisava pedir, porque senão a pessoa apanhava. Eu morei perto de Barretos ali e tinha essa situação. Aqueles fazendeiros ficavam. Uma amiga minha, ela foi numa fazenda aqui em Rio Claro, e durante a noite, um fazendeiro que já tinha passado para o plano espiritual há muitos anos, começou a andar dentro do quarto dela, ela via muito. Aí ela perguntou para ele o que ele estava fazendo ali. Ele falou que ele tinha vendido a alma dele. E que ali tinha um pé de jatubá, tinha uma porteira, e que ele não aceitava ter cortado o pé de jatubá. E ela tinha ido lá passear, e ela não dormiu, ela ficou a noite inteira, sem dormir. E ele ficou ali um bom tempo, depois ele foi embora, mas ela não conseguiu dormir mais, ela se impressionou. De manhã, quando ela foi tomar café, ela perguntou para a tia dela descreveu tudo, realmente do jeito que o Espírito falou para ela era. Aí fizeram algumas reuniões lá, para ele poder seguir a luz, para ele seguir o caminho dele. Muitos problemas que aconteciam ali nessa fazenda deixaram de acontecer, porque ele se desligou. Olha como que nós ainda estamos presos à matéria. Então é muito difícil. A doutrina espírita dá condição para a gente ir se desligando dessas coisas, para a gente não sofrer mais. E no testamento a gente vê muito isso daí. Deixo para fulano de tal o carro, deixo para ciclano a casa. Deixo porque não posso levar. Se eu pudesse levar, não deixava. Então, é impressionante isso daí. Só voltando um pouco, a questão das experiências de quase morte e também de casos de despertar de um coma e relatar que se lembrava de tudo, não podia se comunicar, né, mas tinha toda a vivência de todos esses momentos, né, no estado de coma. Bem lembrado. O espírito está se afastando. Olha, normalmente, até hoje, todos aqueles que voltaram de certas situações, principalmente quando é acidente, eles se lembram que no momento do acidente, aconteceu isso com meu filho. Meu filho teve um desastre de moto, e ele teve traumatismo craniano, e quando ele se recuperou,
a gente conversa muito a respeito disso. Ele falou: pai, eu vi desde quando eu nasci até o dia de hoje. Passou um filme na minha cabeça. Eu regredi até o momento do nascimento. Porque ele ia desencarnar ali, ele ia desligar do corpo. Mas aí, ele deve ter algum compromisso ainda na Terra, tudo, e ele voltou. Ficou alguma sequela, mas ele voltou, está trabalhando, está tudo bem. Mas muitos acontece. Um amigo meu, na lua de mel dele, ele foi mergulhar na piscina e ele bateu a cabeça. Ele entrou em coma, acabou a lua de mel dele, ficou uma porção de tempo em coma, depois ele se recuperou e ele contou que ele viu também passar esse filme, desde a infância até ali. Normalmente, quem se suicida, acontece isso, porque ele se desliga abruptamente do corpo, então ele sofre todo o drama, mas isso é um assunto para uma outra ocasião. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permanecem. A vitalidade aí está em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo, tanto que ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito aí não retorna mais. Quando um homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é porque a morte não havia se completado. Então está dentro disso que nós conversamos aqui. Porque é impossível, porque desligou. A gente vê um pouquinho, e é um fato muito interessante. Por exemplo, o espírito vivo, que está reencarnado no corpo, ele pode comunicar na mesa. A gente sabe que ele está no corpo, por quê? Porque a gente vê o cordão fluídico que liga ele ao corpo. Ele veio, mas ele está ligado, ele não desligou. Se romper esse cordão, e nós vamos ver isso no livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Nós temos uma experiência dessa lá. Então, olha como são as coisas. No livro dos médiuns, nas revistas espíritas do Kardec, nós vamos ver todas essas experiências aí. No livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver. E na própria Bíblia nós vimos aqui essas experiências. Então, por isso que a gente tem que observar bastante, por isso que a oração é muito importante, principalmente quando a gente for num velório, em algum lugar. Acho que muitos aqui já observaram, às vezes o corpo, ele não tem aparência de que está morto. A gente vê que ainda tem vitalidade ali, é falta do fluido vital. Pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a romper-se e tornar a vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Sim, sem dúvida. E disso tendes todos os dias a prova. O magnetismo é, nesse caso, um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Dá uma paradinha. O passe, a benção, padre, uma bênção que vocês forem dar na igreja, tudo, você vê que a pessoa às vezes chega pálido, chega sem cor, né? Aí depois do passe, depois da aplicação desse magnetismo através das energias, ele se recupera. Então, por isso que a doutrina espírita prega o quê? Que a gente tem que ter moral. Nós precisamos trabalhar o nosso íntimo. Nós não somos anjos e nem santos. Jesus disse que os santos não se casam e não se dão em casamento. Então o padre pode ser santo, né? Porque não se casa. Brincadeira, viu, padre? Brincadeira à parte, mas... Então, o que acontece? Todos nós temos defeito, mas todos nós temos muitas qualidades. A gente vê muito isso aqui no centro. A gente pergunta, você não quer ajudar no passe? A pessoa acha que eu não estou preparado. Todos nós. Vamos pegar uma mensagem do André Luiz. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, uma vez que nós estamos aqui, nós já temos um certo conhecimento, nós estamos direcionando a nossa vida para o bem, nós temos alguma coisa boa para doar. Todos nós temos condições. E às vezes o passe, ele é um abraço, mas é um abraço. Não é aquele abraço frouxo, não.
A pessoa às vezes está precisando, a gente sente que a pessoa está precisando. Vamos abraçá-la para sentir, para transferir essa energia. Por quê? Porque do lado direito nós temos os polos positivos e do lado esquerdo nós temos polos negativos. É a atmosfera do homem e da mulher. Quando nós abraçamos o semelhante, nós trocamos essa energia. Nós conectamos. Tanto é que muitas vezes a pessoa abraça a gente sabe que é falso. Todos nós sabemos disso. É o abraço de tamanduá que a turma fala, né? Vamos lá. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda não explicada. Elas diferem em que, na letargia, a suspensão das funções vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte, e na catalepsia ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para manifestar-se, o que não permite confundi-la com a morte. Dá só uma paradinha aqui. Na minha época, faz tempo, falava pisadeira. Quem aqui já viu falar nisso? Que a gente fica preso na cama. A gente quer movimentar e não consegue. A gente grita e não consegue. É um estado cataléptico, que nós vamos falar também na reunião que vem. Nós vamos dar alguns exemplos aí. Porque como nós vamos falar do sonambulismo, nós vamos falar do sonambulismo pela parte científica e vamos ver o que a doutrina espírita fala sobre o sonambulismo. Então está aqui, é diferente. É bem assustador. É triste. E pode ter outra pessoa dormindo perto da gente, a gente tenta chacoalhar, chamar, mas não consegue, né? E eu tenho uma mediunidade meio atormentada. Antes eu ouvia uns barulhos ainda. Eu já sabia o que ia acontecer. Quando eu ia mexer, já não dava mais. Então, é um estado meio sonambúlico. A semana que vem a gente... A letargia é sempre natural. A catalepsia é algumas vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Nós atendemos um caso muito interessante, que eu já comentei aqui. Deu um rapaz que ele andava praticamente com a cara no chão, quase que rastejando. Ele batia na mãe dele. E a mãe dele um dia pegou um pedaço de pau e ele entrou embaixo da cama. Quando ele entrou embaixo da cama, ela rogou uma praga nele. Olha a energia magnética aí da mãe. Ela não suportava mais, porque a mãe ama o filho. Mas ela acho que não aguentava mais. Ela falou, você não vai andar mais, você vai rastejar. Ele levantou e realmente era impressionante a situação dele. Ele voltou quase que andar erecto, mas não conseguiu. Andava bem curvado ainda, mas melhorou muito. Depois de receber um tratamento espiritual e depois da gente conversar muito com ele, e a mãe dele já havia desencarnado, a gente inclusive fazia oração para ela pedindo. Então é uma ação magnética. Muitas vezes a pessoa, ele roga uma praga no outro, ele fala na frente do outro, ele tem uma força tão forte, negativa, porque quando é uma situação dessa é negativa, que a pessoa absorve. Ele absorve. Então, pega por quê? Porque a pessoa está numa faixa vibratória, porque aquilo de novo, semelhante atrai semelhante. Nós estamos num mundo de vibração de mentes, então nós estamos numa faixa. É a mesma coisa da TV, do rádio. Cada um está em onda sincronizada ali, sintonizada. Então, entrou em sintonia, a gente recebe a interferência. Muitas vezes a gente está bem. A gente sai na rua ou vai em algum lugar, a gente sai de lá mal. Por quê? Porque nós sintonizamos com alguém que tem um magnetismo negativo forte, nós assimilamos aquilo. Por que Deus permite isso? Nós sabemos que Deus é amor, é a inteligência suprema do universo. Porque nós precisamos buscar. A partir do momento que nós começamos a sentir uma interferência, nós vamos buscar ajuda espiritual. Porque o que vai levar a humanidade para o buraco vai ser os problemas íntimos, os problemas espirituais, que vai atingir a parte cerebral. Nunca teve tanta depressão quanto está tendo agora na Terra. Falta do quê? Falta de evangelho. Porque nós ficamos, eu sempre comento aqui, a gente fica muito tempo às vezes na frente de um programa, até medíocre, e a gente não tem tempo para louvar a Deus, para louvar a Jesus,
para buscar o alimento para o nosso espírito. Então, olha aí, as doutrinas, as religiões trazem para nós, todas elas ensinam o caminho do bem. Nós devemos ficar onde nós nos encontrarmos. Se a gente não se encontra na doutrina espírita, vamos procurar algum lugar que nos faz bem e é onde a gente sente que ali nós estamos recebendo realmente e estamos sintonizados. Chegou no final, assunto da próxima semana, sonambulismo. Aí, como nós vamos aprofundar um pouco mais, nós vamos ter mais que uma reunião. Que nós vamos trazer uma porção de segmento que a ciência trouxe para a Terra e que já está falando aqui em 1855. Foi publicado em 1857. Né? Aí a gente tem uma porção de magnetizador que a gente não citou aqui, o Mesmer, né? A gente tem o Charles Lafontaine, que ele curava. Então ele estava em Verona, ele estava curando lá. Fazendo às vezes cego enxergar, mudo falar. Aí o prefeito implicou com ele. O prefeito implicou com ele e fez lá um decreto que ele era expulso da cidade, expulsou ele da cidade. Mas como ele tinha um pouco de influência, ele entrou em contato com o governador e o governo falou que ninguém ia expulsar ele da cidade, que ele podia ficar da cidade. Ponto e vírgula, desde que não fizesse ninguém enxergar e ninguém ouvir. Ele podia ficar. Então, olha a interferência aí, né? Então a gente vê, tem um amigo meu que ele é pastor da igreja presbiteriana. Eu posso falar isso aqui porque é muito amigo meu. Ele tem uma luz, ele tem uma força poderosa. Na Praia Azul, a mulher estava com metástase, com câncer agressivo. Eu fiz algumas orações com ele, com esse rapaz. De vez em quando a gente se encontra ainda. Nós fomos lá. Ele conseguiu levantar a mulher. Ela está com problema. Mas ela levanta, ela faz os afazeres da casa e tudo. Então, olha a luz que ele tem. Então, aquilo que Jesus fala, não se colhe figo de abrolhos, né? Se conhece a árvore pelos frutos. E nós estamos aqui em nome de Jesus, vamos pedir a Ele agora, nessa segunda parte, que nós possamos ser úteis, que nós possamos usar o nosso magnetismo positivo do lado do bem, para transmitir para aqueles que não têm condição, porque nós chegamos até aqui, muitos não têm condição. Então, que sejamos instrumentos de Deus nesse momento, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Diante da presença real de nosso Senhor, escutamos a voz do bom pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos pratos e campinas verdejantes, e me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, restaura as minhas forças. É nesta noite, Senhor, e pedindo que o Senhor possa restaurar as nossas forças, restaurar os nossos ideais, restaurar os nossos sonhos, que possamos descansar a nossa alma contigo, Jesus. E pedindo que o Senhor possa curar as cicatrizes de nossas almas, as nossas feridas, e pedindo que o bálsamo possa curar, e pedindo que o nosso anjo guardião, o nosso anjo da luz,
possa levar até Deus a nossa prece e pedindo que nos cure. Assim seja.